Eram 2 da manhã quando a explosão acordou o condado inteiro. A casa de Rita e Bill Smith havia desaparecido. Não pegou fogo. Desapareceu. As paredes, o telhado, os móveis, as pessoas dentro. Tudo virou destroços espalhados por dezenas de metros em todas as direções. Os vizinhos que correram até o local encontraram apenas poeira, madeira partida e o cheiro de pólvora misturado com a terra úmida do Oklahoma. Rita morreu na hora. Uma empregada que dormia no andar de cima morreu na hora. Bill Smith foi encontrado nos escombros ainda vivo, com o corpo destruído. Ele demorou 4 dias para morrer, e antes de morrer, com os pulmões falhando e a voz sumindo, ele sussurrou para os médicos ao redor: "Eu só tenho 2 inimigos no mundo, e os 2 se chamam Bill Hale e Ernest Burkhart." Ninguém investigou, ninguém foi preso. E o homem que Bill Smith havia acusado com o último fôlego apareceu no velório 2 dias depois, de terno escuro, chapéu na mão, abraçando os parentes das vítimas e prometendo que faria de tudo para encontrar o responsável. Esse homem se chamava William King Hale. E o que aconteceu no Oklahoma entre 1921 e 1926 é uma das histórias mais perturbadoras que a América já tentou enterrar. Para entender o que aconteceu, você precisa entender quem eram os Osage. Os Osage eram um povo indígena que havia sido empurrado de suas terras originais no Missouri para o Kansas e do Kansas para o Oklahoma, uma terra árida, cheia de colinas pedregosas que ninguém mais queria. Era o tipo de lugar que os colonizadores chamavam de inútil. Os Osage foram colocados ali exatamente por isso. A lógica era simples e cruel. Dê para eles o que não serve para ninguém. Mas no final do século XIX, alguém furou o chão daquelas colinas e petróleo jorrou. Não um pouco. Uma quantidade absurda. Uma das maiores reservas de petróleo já descobertas nos Estados Unidos estava escondida exatamente debaixo da terra que ninguém havia querido. Magnatas do petróleo como J. Paul Getty e Harry Sinclair pagavam fortunas nos leilões para conseguir licenças de extração. O dinheiro entrava em quantidades que nenhum Osage havia imaginado ser possível. Os Osage haviam tido a inteligência, anos antes, de garantir em contrato que qualquer riqueza do subsolo pertencia à tribo coletivamente. Cada membro registrado recebia uma fatia dos royalties. Quanto mais petróleo, mais dinheiro. E havia muito petróleo. No auge do boom, na década de 1920, os Osage se tornaram per capita o povo mais rico do mundo inteiro. Não da América, do mundo. Compravam automóveis com motoristas particulares, mandavam os filhos estudar na Europa, construíam mansões nas colinas do Oklahoma. Os jornais de todo o país publicavam fotos e chamavam aquilo de o mistério dos índios ricos. E foi exatamente esse mistério que matou tanta gente. Porque onde há dinheiro, aparecem homens dispostos a tudo para tomá-lo. O governo federal havia decretado que índios de sangue puro eram legalmente incompetentes para administrar sua própria riqueza. E por isso, cada um precisava de um guardião branco nomeado pelo Estado. Na prática, isso entregava o dinheiro dos Osage nas mãos de advogados e fazendeiros que desviavam fortunas inteiras com proteção da lei, sem nunca serem responsabilizados. Era um roubo legalizado. E para alguns, não era suficiente. Foi nesse ambiente que William King Hale chegou ao Oklahoma, vindo do Texas, por volta de 1902. Ele chegou tão pobre que passou os primeiros meses morando em uma barraca de lona à beira de uma estrada de terra. 20 anos depois, era o homem mais poderoso do condado. Hale era o tipo de pessoa que as pessoas descreviam como impossível de não gostar. Enérgico, generoso com o dinheiro, sempre disposto a fazer um favor, sempre presente nos momentos importantes. Ele aparecia em velórios. Patrocinava festas da comunidade. Doava para igrejas. Emprestava dinheiro sem cobrar juros altos. Os índios o chamavam de amigo. Os brancos o chamavam de o Rei das Colinas Osage. E ele usava esse apelido sem nenhum constrangimento, como se fosse apenas uma descrição objetiva do que ele era. Por trás disso, Hale havia construído algo que poucos conseguiam ver porque era grande demais para ser notado.
Uma rede de subornos que chegava a policiais, juízes, médicos e advogados. Uma rede de silêncio, onde qualquer pessoa que soubesse de algo errado entendia que falar podia custar a vida. E um plano, frio, calculado e quase perfeito, para se tornar o herdeiro da maior fortuna do condado de Osage. Para executar o plano, ele precisava de alguém de dentro. Escolheu o sobrinho. Ernest Burkhart era jovem, fraco de caráter e completamente dominado pelo tio. Hale o convenceu a se aproximar de Molly Kyle, uma mulher Osage de sangue puro, inteligente, bonita, devota católica e herdeira de um dos maiores conjuntos de headrights da tribo. Ernest se aproximou, cortejou com paciência e casou. O que Molly não sabia, o que levaria anos para ela conseguir acreditar mesmo quando as provas estivessem na sua frente, era que o casamento havia sido planejado como o primeiro passo de um esquema de assassinatos em série. Hale havia estudado a estrutura de herança da tribo com a frieza de um contador. Quando um Osage morria, a riqueza passava para os herdeiros legais, e herdeiros legais não precisavam ser Osage. Podiam ser cônjuges, filhos, qualquer pessoa nomeada em um testamento. Ele mapeou a família de Molly como quem estuda um mapa antes de uma batalha. Molly tinha a mãe, Lizzie Q, e 3 irmãs, Anna, Rita e Minnie. Se todas morressem, na ordem certa, toda a fortuna da família convergiria para Molly. E o que era de Molly pertencia legalmente a Ernest. E Ernest fazia o que o tio mandava, $500,000 por ano, em valores de 1920. Hale estava disposto a exterminar uma família inteira por isso. E começou exatamente por aí. Em maio de 1921, um grupo de caçadores que caminhava por um barranco remoto a 3 milhas da cidade de Fairfax encontrou um corpo em decomposição avançada, fedendo, inchado pelo calor do Oklahoma, envolto em um cobertor. Os filamentos dourados de alguns dentes e o padrão do cobertor identificaram quem era. Anna Brown, 36 anos, irmã de Molly Burkhart. O legista local examinou o corpo e assinou: morte por causas indeterminadas, provavelmente álcool. Anna tinha a reputação de beber demais. O caso foi arquivado em dias, mas quando o agente funerário preparou o corpo para o enterro, encontrou algo que o legista havia perdido, ou ignorado. Um buraco de bala de calibre 32 na parte de trás do crânio. Anna havia sido executada. E quem havia levado Anna de carro até aquele barranco naquela noite, depois de um jantar na casa de Molly, era Brian Burkhart, o irmão mais novo de Ernest, sobrinho de Hale. Brian foi preso. Hale pagou a fiança. Brian foi julgado. Hale corrompeu o júri. Brian foi absolvido. O caso morreu de novo. 2 meses depois, Lizzie Q, a mãe de Anna, Molly e Rita, desenvolveu uma doença súbita e misteriosa. Ficou fraca em dias, confusa, sem conseguir se alimentar. Os médicos que a atendiam eram os irmãos Sean, 2 médicos locais que tinham uma relação longa e conveniente com William Hale. Lizzie Q morreu em julho de 1921. Causa mortes, causas naturais. A herança dela, mais a herança de Anna, foi diretamente para Ernest e Molly Burkhart. Hale não parou. Em fevereiro de 1923, Henry Rowan, um primo da família, homem alto com cabelos trançados que todos no condado conheciam, foi encontrado morto no banco dianteiro do próprio carro, estacionado em um barranco. Baleado na cabeça pelo banco traseiro. Hale havia feito um seguro de vida em nome de Rowan anos antes, com ele mesmo como beneficiário. $25,000 foram pagos a Hale quando o primo de Molly morreu. E então veio março de 1923. A explosão que acordou o condado inteiro. Rita e Bill Smith, destruídos dentro de casa às 2 da manhã. E Bill Smith morrendo 4 dias depois, sussurrando os nomes de Hale e Burkhart. Ninguém investigou. Ninguém foi preso. Hale apareceu no velório. Molly Burkhart era agora a única sobrevivente direta de sua família imediata. E ela estava ficando doente. A doença havia começado de forma gradual. Fraqueza, confusão, dores que não tinham explicação.
Os médicos diagnosticaram complicações do diabetes. Os irmãos Sean administravam as injeções de insulina. A condição piorava a cada semana, não melhorava. Molly, devota católica, foi até o confessor e sussurrou algo que nunca havia dito em voz alta. Ela acreditava que alguém estava tentando envenenar ela. O padre ouviu, e o padre contou para alguém que estava ouvindo tudo. Porque enquanto tudo isso acontecia, havia homens vivendo entre os Osage há meses, que ninguém sabia serem agentes federais. Tom White havia chegado ao Oklahoma em 1925. Ex-ranger do Texas, 40 anos, o tipo de homem que observava muito antes de falar qualquer coisa. J. Edgar Hoover o havia escolhido pessoalmente para liderar a investigação, porque o Bureau of Investigation, como o FBI era chamado então, estava em crise de credibilidade depois de um escândalo de corrupção e precisava de um caso grande para provar que era capaz de algo. White chegou ao condado e entendeu rapidamente que uma investigação aberta seria neutralizada em dias. Hale tinha policiais, juízes e médicos na folha de pagamento. Qualquer agente que se identificasse seria seguido, intimidado ou simplesmente encontrado morto em uma ravina, como tantos outros que haviam tentado investigar antes. Então, White montou uma equipe de 4 homens que nunca se identificaram como agentes. Um se passou por corretor de seguros visitando fazendas, outro por comprador de gado, o terceiro por prospector de petróleo. O quarto por médico herbalista vendendo remédios naturais nas reservas, e esse quarto agente era nativo americano, o que lhe deu acesso a conversas que nenhum homem branco conseguiria ouvir. Por meses, os 4 viveram aquela vida. Tomaram café nas casas dos Osage, ouviram histórias sussurradas com o medo de quem sabe que as paredes têm ouvidos, foram a festas, a mercados, a velórios. Construíram confiança sem nunca revelar quem eram. E aos poucos, de conversa em conversa, de detalhe em detalhe, um nome aparecia em tudo. Sempre o mesmo nome. William King Hale. White sabia quem era o responsável, mas saber não era suficiente. Hale tinha advogados que destruiriam qualquer acusação sem provas sólidas. White precisava de alguém de dentro, alguém que tivesse participado, alguém que por medo ou por colapso moral estivesse disposto a falar. Enquanto buscava essa pessoa, White recebeu a informação sobre Molly, que ela estava sendo envenenada lentamente pelas injeções dos irmãos Shum. Ele agiu de imediato. Enviou agentes para tirá-la do controle do marido e levá-la a um hospital em outra cidade. O relatório interno do Bureau registrou depois com frieza clínica. É um fato estabelecido que quando ela foi removida do controle de Burkhardt e Hale, ela imediatamente recuperou a saúde. O marido havia estado envenenando a própria esposa, a mãe dos próprios filhos, com arsênico misturado nas injeções de insulina, com paciência, com método. Molly se recusava a acreditar. "Meu marido é um homem bom", ela disse quando os agentes tentaram prepará-la. "Ele nunca faria isso com ninguém. E nunca me faria isso a mim." Ela havia passado anos ao lado do homem que havia orquestrado a morte da mãe e das irmãs e que estava, naquele momento, tentando matá-la. Em janeiro de 1926, White decidiu que tinha o suficiente para agir. Os mandados de prisão foram emitidos para Hale e Ernest Burkhardt. Os Marshalls foram até a fazenda de Ernest e o prenderam enquanto ele tomava café. Hale, quando foi notificado, apareceu na delegacia sozinho de terno com um sorriso no rosto, confiante de que sua rede de influência o protegeria como havia protegido tantas vezes antes. Mas desta vez havia algo diferente. Desta vez havia um investigador que havia passado meses construindo o caso de forma que o dinheiro e os advogados de Hale não conseguissem destruir. Ernest Burkhardt entrou em colapso durante o interrogatório. Ele confessou a participação nos assassinatos, confessou o papel do tio em cada morte, confessou os detalhes, os nomes, os pagamentos, as ordens. E então, durante a audiência preliminar, com a sala lotada de advogados de Hale tentando reverter o dano, algo extraordinário aconteceu. Os advogados de Hale declararam que representavam Ernest também e pediram alguns minutos para falar com ele em particular antes do depoimento. O juiz permitiu.
Ernest foi levado para uma sala. Quando voltou, havia mudado de lado. Por semanas, Ernest oscilou, confessando, recuando, confessando de novo, sob pressão constante de Hale de um lado e dos agentes federais do outro. Hale havia chegado a mandar recado de dentro da prisão. Se Ernest não recuasse, seria morto. Ernest pediu proteção federal porque temia o próprio tio. No final, as provas eram sólidas demais para desaparecer. Kelsey Morrison, o criminoso de pequeno porte que havia sido pago por Hale para matar Anna Brown, confessou. Descreveu a noite do assassinato com detalhes que só quem esteve lá poderia saber. Levou a vítima até 3 Mile Creek, atirou na parte de trás da cabeça e recebeu o pagamento de Hale dias depois. Com a confissão de Morrison, o muro desabou. O julgamento de William King Hale foi um espetáculo. Seus advogados tentaram de tudo. Contestaram a jurisdição federal. Tentaram transferir o caso para a justiça estadual, onde Hale tinha mais controle. Apelaram cada decisão, intimidaram testemunhas. O primeiro julgamento terminou em júri suspenso. O segundo resultou em condenação, revertida em apelação. O terceiro, em 1929, foi definitivo. William King Hale, o rei das colinas Osage, o amigo dos índios, o homem que havia estado em cada velório prometendo justiça para as vítimas que ele mesmo havia mandado matar, foi condenado à prisão perpétua na penitenciária federal de Leavenworth, no Kansas. Ernest Burkhart foi condenado à prisão perpétua. Kelsey Morrison foi condenado. John Ramsey, outro cúmplice, foi condenado. Molly Burkhart sobreviveu. Divorciou-se de Ernest quando ouviu nos julgamentos em detalhes cada coisa que o marido havia feito. Casou-se novamente em 1928. Em 1931, um tribunal finalmente declarou que ela era competente para administrar sua própria fortuna. A mesma fortuna que homens brancos haviam administrado em nome dela durante anos enquanto tentavam matá-la. Morreu em 1937, aos 50 anos. E o que ficou depois de tudo isso não foi uma vitória limpa. A maioria dos assassinatos do reinado do terror nunca foi solucionada. As estimativas do número real de mortos variam entre algumas dezenas e mais de 60, e alguns historiadores acreditam que o número verdadeiro é ainda maior. Médicos que assinaram atestados falsos nunca foram processados. Advogados que administraram heranças roubadas fizeram acordos silenciosos. Fazendeiros e comerciantes que se beneficiaram das mortes viveram o resto das vidas sem ser incomodados. Hale foi solto em 1947, depois de 21 anos, apesar dos protestos formais da nação Osage. Morreu livre em 1962. Ernest foi solto, voltou a cometer crimes, foi preso de novo e eventualmente morreu em 1986. O Congresso americano aprovou uma lei proibindo não Osage de herdar head rights. A lei chegou tarde demais para dezenas de famílias. E quando os agentes federais haviam chegado ao condado de Osage para investigar, os próprios Osage tiveram que pagar pela investigação. Mais de $20 mil do próprio bolso, para ter justiça. Numa terra que havia sido empurrada para eles quando ninguém mais a queria. Numa terra que, quando descobriram petróleo, virou alvo de quem havia os empurrado para lá. O caso ficou esquecido por décadas. Ressurgiu em 2017 com o livro de David Grann, e em 2023, Martin Scorsese fez um filme. Mas a história que o livro e o filme contam é apenas a superfície, os assassinatos que foram resolvidos, os nomes que ficaram registrados. A história completa, com todos os mortos e todos os responsáveis, nunca foi totalmente escrita, porque muita gente que sabia foi silenciada antes de poder falar. E muita gente que poderia ter sido julgada morreu na cama, de velhice, em paz. Essa é a história dos Osage, e é uma história americana.